Olá, pessoal! Hoje nós iremos conversar um pouco sobre o estruturalismo e o pós-estruturalismo. Bem, desde já, eu gostaria de deixar claro que essa nossa videoaula de hoje é uma videoaula bem esquemática e bem sucinta sobre os dois assuntos que nós vamos falar. Isso porque o estruturalismo e o pós-estruturalismo são certamente as duas escolas teóricas da literatura que mais influenciaram no século XX. Então, qualquer tentativa que nós tivéssemos de tentar esgotar esse assunto no tempo de uma videoaula seria insuficiente. Então, a nossa videoaula de hoje será com o objetivo principalmente de pegar os principais conceitos, os principais aspectos e conseguir esquematizar e facilitar a compreensão desses aspectos que vocês já terão lido nos textos de apoio. Contudo, ainda que a nossa videoaula tenha essa limitação, há disponibilidade para vocês no portal também outras videoaulas do professor Paul Fry, da Universidade de Yale, que falam um pouquinho mais aprofundadamente sobre esses assuntos e que certamente serão de muita valia para que vocês possam entender isso melhor. Então, começando a falar sobre o estruturalismo, é interessante a gente notar como o estruturalismo ele foi uma espécie de uma forma de intensificação do formalismo. Quer dizer, o estruturalismo ele está voltado também de um modo muito intenso para o texto literário. Então, ele não está preocupado com fatores externos, com fatores que estão fora do texto, mas ele está sempre voltado para elementos internos. E aqui, vale a gente retomar o que a gente já viu na última videoaula, que é a questão do signo, conforme tratado pelo linguista francês, aquele que é conhecido como pai da linguística moderna, o Ferdinand de Saussure. O signo linguístico, para o Ferdinand de Saussure, seria uma espécie de moeda que tem dois lados. De um lado, o significante, de outro, o significado. Esse significante é a parte concreta e o significado já representa o conceito, já é o conceito que nós fazemos de determinado objeto do signo em si. Pois bem, e esse conceito é uma questão muito importante. Quando nós pensamos nesse conceito, no significado, esse significado, de acordo com a teoria estruturalista, que é o que nós vamos tratar agora, ele se faz não por uma questão da referência que ele faz ao mundo. Ou seja, quando eu falo signo água, o que dá o sentido, o significado para o signo água não é o objeto água, a existência material água. Muito pelo contrário, seria o fato de que água não é todos os outros signos que existem. Isso é algo complexo, isso é algo que causou uma grande revolução ao se pensar, é algo que tem realmente um nível de abstração muito grande. Vamos pensar em outro exemplo que ficaria mais claro. Quando nós pensamos no signo gato, eu sei que o signo gato tem um certo sentido, um certo significado, eu vou construir essa imagem mental não pelo objeto que teria uma existência concreta no mundo, que mia, que dorme, que come. Não. Eu sei que ele tem esse sentido pelo fato de que gato, o conceito que eu tenho de gato se diferencia do conceito que eu tenho de cachorro, ou que eu tenho de onça, ou que eu tenho de mato, que eu tenho de jaguatirica, de tigre. Ou seja, isso é o que nós chamamos de um pensamento relacional. O significado ele não é algo substancial, ele não está no objeto que está fora do signo. Não. Ele é relacional. O conceito ele é dado apenas pela relação que o conceito gato tem com os outros signos linguísticos. Então, pela relação que ele tem com o signo cachorro, com o signo onça, com o signo tigre, é que eu sei, eu delimito, eu crio um limite
para o que é gato e para o que são os outros signos, os outros animais, seres humanos, por aí vai. Isso é algo fundamental quando nós pensamos na teoria estruturalista. E acontece o seguinte: quando nós pensamos, então, nessa teoria, a análise literária ela já vai trazer para a gente uma determinada questão. Toda obra literária ou toda produção simbólica, de um modo mais geral, ela tem uma estrutura universal. Então, o que acontece? Assim como na linguagem nós temos uma estrutura definida, em qualquer obra literária nós temos uma estrutura universalizante. Os mesmos elementos, existem elementos subjacentes, elementos que estão em uma estrutura profunda do texto literário, e os mesmos elementos que nós encontramos em uma obra literária do século XX, ou do século XXI, ou do século XXII, ou do século V a.C., são os elementos que nós encontraremos em qualquer obra. Isso quer dizer que essas obras elas têm uma espécie de um esqueleto universal. Esse esqueleto é que vai ser preenchido com outros elementos que vão ser variantes, mas sempre haverão elementos que são comuns a todas as obras literárias. E esses elementos, eles estão constantemente em diálogo um com o outro. Ou seja, a função desses elementos dentro de uma obra literária é definida pela relação que tem com outros elementos. Vamos pensar um pouquinho. No texto que vocês leram, Estruturalismo e Semiótica, Terry Eagleton dá um exemplo para vocês. Lá, ele coloca uma situação bem simples de um filho que teria brigado com o pai. Após a briga com o pai, ele se poria a caminhar por um bosque e caiu em um poço. Após esse momento, preocupado, o pai se põe a procurar pelo filho. Em certo instante, ele chega no poço, mas o poço está muito escuro, até que o sol se põe a pino e finalmente ilumina o poço. Vendo que o filho estava lá embaixo, o pai pode salvar o filho. O que acontece? Esses elementos que seriam universais, eles estão presentes aí como uma relação de oposições entre aquilo que está embaixo e aquilo que está em cima. O filho está em uma posição hierárquica mais baixa e o pai está em uma posição hierárquica acima do filho. Então, entre o que é inferior e o que é superior. Quando nós pensamos nisso, então, esses elementos, nós iremos observar que esses elementos não estão colocados nessa lógica sozinhos. O sol e o poço também representam aquilo que está em uma posição superior e aquilo que está em uma posição inferior. Ou seja, o sol está para o pai, assim como o poço está para o filho. Quando o sol finalmente se coloca, ele desce ao fundo do poço, haveria uma inversão da lógica do que é inferior e do que é superior, representando como se fosse a briga do pai com o filho. Notem que, nesse caso, nós estamos observando que os elementos eles se agrupam em pares. Isso é o que a gente chama de uma lógica binária. Os elementos eles estão estruturados em pares. E esses elementos dão a lógica final do texto. E é curioso a gente observar, esse foi um exemplo criado por Terry Eagleton, mas se fôssemos pensar por um molde estruturalista, essa oposição entre aquilo que está embaixo e aquilo que está em cima sempre se coloca em muitas obras ao longo da literatura universal. Vamos pensar um caso clássico, uma obra que se chama A Odisseia, que teria sido escrita por Homero, escrita no mundo grego ainda, séculos antes do nascimento de Cristo. Vamos pensar. Após o término da Guerra de Troia, Ulisses, que é um ser humano e que estava ansioso por voltar para casa, não agradece aos deuses pela vitória naquela guerra.
Então, quando nós observamos, Ulisses é um elemento que está numa posição hierárquica inferior e os deuses estão em uma posição hierárquica superior. E esse ato de Ulisses é justamente uma rebeldia contra os deuses. Ulisses era o rei de Ítaca. E pelo fato de ele ter se rebelado contra os deuses, ele fica perdido no mar sem conseguir voltar para sua terra durante 30 anos. Aproveitando-se disso, os moradores de Ítaca queriam fazer uma rebelião ou queriam se casar com Penélope, que era sua esposa. Isso representa também uma relação dos subordinados de Ulisses em relação a Ulisses, que era o rei, ou seja, aquilo que está numa posição hierárquica inferior e aquilo que está numa posição hierárquica superior. Essa lógica de topográfica de elementos condicionados ali no espaço é que vai dar a lógica, de acordo com os estruturalistas, entre outros elementos, naturalmente, não é uma análise tão simplificada, nós simplificamos apenas para tornar mais didático, mas são elementos que vão se agrupar em pares, e são elementos que estão presentes em toda a literatura universal. Nesse caso, então, é interessante a gente pensar que um dos principais teóricos do estruturalismo, Cláudio Lévi-Strauss, fez uma análise em diversas tribos e um ensaio de Lévi-Strauss sobre esse aspecto, foi um ensaio que se tornou muito famoso. Ele observa mitos de várias tribos e, ao observar mitos de várias tribos em sua interpretação desses mitos, ele observa que existem elementos comuns a todos esses mitos de tribos que nunca tiveram contato uma com a outra, de tribos muito diferentes, existem elementos que são comuns nos mitos. Ou seja, o que a teoria estruturalista nesse caso começa a pensar é: não existe um elemento que vá variar. Ou seja, não, existem elementos que vão variar, mas não existe uma obra que não tenha elementos universais. Todas as obras, nenhuma escaparia disso, nenhum mito, nenhuma obra literária, nenhum texto religioso, nenhum pensamento político, todo o pensamento humano estaria sempre condicionado a esses elementos estruturais que são universais. E aí é interessante a gente pensar, a linguagem, ela passa a ocupar uma posição central na teoria estruturalista. Para a teoria estruturalista, o que vai determinar o homem como homem, o que vai determinar a nossa vida em sociedade, é a linguagem. A linguagem, ela passa a ocupar um papel central. É a linguagem que determina as nossas relações humanas. É a linguagem que determina as nossas crenças. Tudo já está dado na linguagem. E isso, pensando-se especificamente no caso dos mitos, das obras literárias, esses elementos eles não estão por uma questão de que um indivíduo particularmente os colocou. Não. São elementos universais, ou seja, a gente começa a observar aí uma dissolução do indivíduo, de um escritor. O escritor, ele coloca certos elementos não porque ele tenha pensado, tenha feito aquilo conscientemente, mas isso são elementos que já estão presentes numa estrutura universal. E mesmo que ele tente fugir a isso, sempre esses elementos estarão presentes em qualquer obra simbólica humana. Nesse sentido, é interessante a gente observar. As obras também, elas não vão variar de acordo com o tempo. Como eu disse, se é uma obra que foi escrita num período antes de Cristo, ela vai ter a mesma estrutura profunda que uma obra que tenha sido escrita no século XX ou no século XXI. Isso é ahistórico. Isso não varia de acordo com a história. E desses elementos, o estruturalismo começa a ampliar um pouco o seu enfoque e, especificamente na análise das obras literárias, vem algo que é muito famoso, que foi muito forte no século XX, que é a narratologia.
O que a narratologia se propõe a fazer? Ela se propõe a observar elementos que estão presentes em todas as narrativas. Então vamos pensar aqui alguns casos simples. Uma obra pode ser narrada em primeira ou em terceira pessoa. Em primeira ou em terceira pessoa. Isso, uma obra no século XX é narrada em primeira ou em terceira pessoa. Uma obra no século VI a.C. é narrada em primeira ou em terceira pessoa. Essas narrativas em primeira ou em terceira pessoa vão ter subtipos de narrativas em primeira ou em terceira pessoa, de acordo com os estruturalistas. Então, nós iremos ter um narrador autodiegético, um narrador heterodiegético. Aí vai se criar uma série de conceitos para explicar essa estrutura narrativa que poderia ser universal. Partindo agora para o pós-estruturalismo, nós já percebemos algumas mudanças. O pós-estruturalismo, ele já passa a fazer uma crítica a uma cristalização cultural, uma cristalização das produções simbólicas, ou pelo menos do pensamento, das teorias, das organizações sociais, ou seja, dos arranjos simbólicos, como eles estão presentes na nossa sociedade. Isso não só hoje, isso não só no século XX, mas isso ao longo de toda uma tradição ocidental. O pós-estruturalismo ele vai vir como uma crítica ferrenha à cultura ocidental. Vai se criticar o fato de que, segundo os pós-estruturalistas, a cultura ocidental seria primeiramente fonocêntrica, ou seja, estaria centrada na cultura oral. Posteriormente, ela seria logocêntrica, ou seja, estaria centrada na palavra escrita. Mas nos dois casos, a cultura ocidental está centrada de um modo muito forte na linguagem. Tem a linguagem como centro. E é justamente esse tipo de coisa que os pós-estruturalistas tentarão fugir, tentarão desconstruir esse tipo de pensamento. É interessante a gente pensar, eles não querem centros, eles não querem algo que seja principal, algo que seja central. Os pós-estruturalistas fazem uma crítica a esse tipo de pensamento. Existe uma imagem muito lúcida para explicar isso, que é de um filósofo francês que se chama Deleuze. Ele fala que existiria numa metáfora, em duas metáforas que ele faz, existiria a raiz pivotante, que seria uma raiz que desce reta para o fundo, para uma direção linear. Então, teriam algumas ramificações dessa raiz que se dividiriam em direções diferentes. Mas, apesar disso, essas ramificações ainda teriam o centro que é pivotante, ou seja, ainda tem sempre algo que é central. Em contraposição a isso, Deleuze propõe um pensamento que seja rizomático, ou seja, a raiz rizomática é diferente. Se a raiz pivotante tem essa estrutura linear, a raiz rizomática, ela se emaranha. Ela não tem um centro, ela é um emaranhado de raízes. Você não conseguiria observar um elemento principal. Não. Ela é simplesmente um emaranhado, você não tem ali uma posição central. Esse é o posicionamento dos pós-estruturalistas. A linguagem ou qualquer outro elemento, a sexualidade, o trabalho, a racionalidade, não são centrais. Eles têm o mesmo peso, eles estão interrelacionados. E nisso não se quer dizer que os pós-estruturalistas não deram uma importância muito grande para a linguagem. Na verdade, eles sempre estiveram muito preocupados com as atividades de linguagem, com as produções simbólicas. Mas eles se propõem a pensar em outros elementos também. Diferente dos estruturalistas, os pós-estruturalistas pensam no tempo, pensam num sujeito que escreve e num sujeito que lê. O sujeito que lê, pensando-se nos pós-estruturalistas, ganhou um peso muito grande nessa teoria. Quer dizer, nós temos uma série de outros elementos também que estarão imbricados, estarão
emaranhados, e isso é que teria uma analogia que faria uma analogia mais clara com a realidade pelo nível de complexidade que é a realidade. Pois bem, pensando-se então nesse caso, é interessante a gente pensar como, se para o estruturalismo você tem o signo como uma moeda de duas faces, para o pós-estruturalismo não é bem assim. Por quê? No estruturalismo, essa moeda teria o significante de um lado e o significado do outro. Teria o significante gato, letras G-A-T-O, de um lado, e o significado, o conceito do outro. Mas isso é algo fixo, isso é algo que não altera. Por mais que o conceito seja dado pela relação com outros signos, isso é algo fixo. O signo para o estruturalismo não se altera, ele é universal, ele é fixo. Já para os pós-estruturalistas, a coisa não acontece bem assim. Para os pós-estruturalistas, ocorre um deslizamento do significado sobre o significante. Ou seja, um significante não tem apenas um significado. É como se nós estivéssemos pensando em uma cadeia de significantes e de significados que estão todos interrelacionados entre eles. Sempre quando uma obra faz referência a outra obra, ela ressignifica a obra anterior, ou seja, o momento, o tempo histórico influencia nesse caso. Vamos colocar alguns exemplos para tornar isso mais fácil, porque também são alguns elementos bem abstratos, bem complexos. Vamos pensar. A palavra gato. Para os estruturalistas, o conceito gato está dado. Agora, para os pós-estruturalistas, esse mesmo gato, além de referir a um animal, poderia começar a se referir também, na obra literária, a uma mulher sensual, a imagem de uma mulher sensual, das formas curvas de uma mulher sensual. Poderia fazer referência à sacralidade, à divindade de algum elemento, de alguma entidade religiosa. Poderia ainda, referindo-se à astúcia, referindo-se àquela malemolência do gato, poderia se referir também à falsidade, aquilo que é mal. Ou seja, pensando-se aqui nesse único exemplo, um pensamento bem superficial, nós já pensamos aqui numa obra literária, esse gato poderia assumir diferentes significados, ou seja, você tem um signo, mas esse signo passa a existir sobre ele um deslizamento de significados. E mais importante, para os pós-estruturalistas, isso está bem no modelo dos pós-estruturalistas, temos dois significados que são contraditórios. Um significado que está relacionado à sacralidade, então gato seria um símbolo de algo sagrado, mas ao mesmo tempo de algo que é astucioso, de algo que é falso, de algo que não é bom. A literatura ela passa a ser vista, nesse caso, como a própria possibilidade de expressão do que é contraditório. Se na religião, se no discurso científico, se na filosofia não há espaço para as contradições, a literatura tem esse espaço sim. Ela passa a poder revelar as contradições que existem. Pensando em outro caso também, como uma obra que faz referência a outra, em outro momento histórico, passa a ressignificar, ou seja, o significado não é nunca fixo, ele vai se transformando, ele vai se alterando. Pensando na obra Dom Quixote. A obra Dom Quixote, muito famosa, uma das obras mais famosas da literatura ocidental, foi escrita como uma narrativa da figura de um cavaleiro magro, de uma triste figura, que estaria disposto a acabar com todas as injustiças do mundo. Essa obra, na realidade, ela faz referência, ela faz uma intertextualidade às novelas de cavalaria que existiram durante o final da Idade Média. Mas o que acontece? Essa obra ela foi escrita como uma forma de uma crítica àquela figura idealizada que se fazia dos cavaleiros. Cavaleiros que poderiam, um único cavaleiro, que poderia, em nome da Santa Fé, derrotar exércitos de mais de 1 milhão de homens.
Dom Quixote faz uma crítica a essas novelas de cavalaria. O que acontece? Depois da novela de cavalaria, depois da obra Dom Quixote, as novelas de cavalaria nunca mais foram lidas do mesmo modo. Ou seja, o significado não é fixo. De acordo com o momento, de acordo com a variação de momentos históricos, os significados vão se alterando. Ou seja, a relação significante-significado não pode ser vista de uma forma unívoca. Ela tem que ser vista sempre de uma forma mais complexa, de acordo com os pós-estruturalistas. Vamos pensar, então, um pouquinho no conto A Terceira Margem do Rio, que foi um conto que vocês já leram e que poderia ser lido sob as duas perspectivas. Vamos começar sobre a perspectiva do estruturalismo, lembrando que todas as duas leituras que nós vamos propor aqui são leituras bem esquemáticas, em todos os dois casos seria possível fazermos outras tantas leituras, leituras inclusive mais complexas, tanto por uma perspectiva estruturalista quanto por uma perspectiva pós-estruturalista, mas isso servirá de exemplo para o que nós estamos vendo aqui. No conto A Terceira Margem do Rio, você tem um pai que, sem qualquer motivo aparente, foi para o rio, entrou em um barco e viveu o resto de sua vida ali naquele barco. Pensando-se na perspectiva estruturalista, nós poderíamos ainda, seguindo o caminho de Terry Eagleton, colocar uma série de oposições relativas ao lugar, relativas ao espaço. Então, título Terceira Margem do Rio é um título provocativo. Na realidade, o rio só tem duas margens. Como assim uma terceira margem do rio? O que acontece é que nós temos ali as duas margens do rio, que são dois lugares, e uma terceira margem, que é ocupada pelo pai. Então, nós temos aí 3 lugares. Mas, ao mesmo tempo que nós temos 3 lugares, a gente ainda poderia fazer uma outra relação. O pai representa aquilo que é a fuga aos padrões, a fuga a uma lógica estabelecida, a fuga aos bons costumes, porque é uma pessoa que fez algo que foge completamente a uma lógica, não tem qualquer explicação para aquilo que ele fez, é inclusive recriminado pela esposa, ou seja, ele não tem uma lógica em si, ele foge à lógica, foge a esses bons costumes, a uma moral cristalizada. Já a esposa não. A esposa é uma figura retilínea, é uma figura que não sai de seus padrões. Nesse caso, é como se o pai e a mãe fossem as duas margens do rio. E o filho, nesse caso, é como se fosse a terceira margem. O filho é aquele que quer ao mesmo tempo estar ao lado do pai e ao lado da mãe. O filho é aquele que quer seguir a figura retilínea da mãe, mas também quer seguir aquela figura enlouquecida do pai, não quer abandonar a figura enlouquecida do pai. Ou seja, o filho, nessa situação, ele acaba servindo como a terceira margem. Ele cumpre a função de uma terceira margem. Aquele que não está nem do lado de algo completamente racional, nem do lado daquilo que enlouqueceu completamente. Agora, pensando pelo aspecto pós-estruturalista, nós poderíamos eleger aqui um signo que é muito importante nesse conto, que é o barco. Então vamos pensar um pouquinho nesse signo do barco. Em determinado momento, esse signo do barco, ele é feito, se faz uma referência a ele, de que o pai mandou construir um barco que seria suficiente para caber uma única pessoa. Que figura se assemelha a esse barco que foi construído para o pai que só poderia caber uma única pessoa? Essa figura é a figura de um caixão. Ou seja, essa figura de um caixão está fazendo referência ali à morte. Quer dizer que o pai estaria do lado da morte? Vamos ver. Mas, além disso, também, nós poderíamos fazer uma outra referência a essa própria questão do homem que está navegando. Esse conto, ele faz referência também, ele faz uma referência intertextual com o barco de Caronte. Caronte, que era aquele que conduzia os mortos
do mundo dos vivos para o mundo dos mortos. Então, ele é aquele que fazia essa travessia. Mas o que é interessante a gente observar nesse caso é que Caronte não era nem uma figura do mundo dos vivos, nem do mundo dos mortos. Ele estava entre os dois lugares. Ou, lendo de acordo com as palavras de Guimarães Rosa, ele estava na terceira margem. O Pai não é aquele que está nem entre o mundo dos vivos, nem entre o mundo dos mortos. Ele é aquele que está entre os dois lugares. E isso pode ser relacionado também, porque uma coisa não exclui a outra, só se torna mais complexa, mas ele é aquele que está também entre a razão e a loucura, como poderia ser feito numa análise estruturalista. Ele é aquele que dissolve os lugares estabelecidos. Ele é aquele que quebra os lugares cristalizados, uma cultura que não se movimenta, uma cultura que se pretende fixa. Nesse caso, então, a terceira margem do rio é um conto que pode ser lido muito bem sob a ótica da teoria pós-estruturalista, porque ele quer justamente desconstruir lugares fixos, desconstruir lugares estabelecidos. E aí, o que se faz? Você tem um signo que é o barco, mas esse signo que é o barco, além de um signo barco corriqueiro, é também o signo barco caixão, é também o signo barco que faz referência ao mito de Caronte, é um signo barco que desconstrói lugares estabelecidos, é uma terceira margem, esse barco é ele a terceira margem, é ele aquele que não está nem de um lado nem do outro. Ou seja, o que acontece nesse caso é que nós temos um deslizamento de significantes sobre o signo, desculpe, o deslizamento de significados sobre o significante barco. Então, é isso. Vocês irão seguir a mesma lógica para a realização da atividade em que vocês vão ler o conto A Casa do Girassol Vermelho. Nele vocês vão observar os diferentes sentidos ou os diferentes significados que pode ter esse signo girassol. A lógica de leitura que vocês vão utilizar é a mesma que eu fiz aqui agora nessa leitura esquemática para vocês.